Senhoras e senhores, sejam tão oficialmente todos muito bem-vindos aqui. Ai, que felicidade! Hoje eu não ia dar aula, daí eu falei, eu vou dar aula e vou fazer uma aula um pouquinho mais diferente com vocês. Eu não tinha nenhum tema montado. E se vocês souberem o tanto de pergunta que eu tenho aqui do lado, eu só fui numa pergunta e trouxe ela para nós. O quanto você terceiriza a sua realidade financeira? Senhoras e senhores, o quanto você terceiriza sua realidade financeira. E a gente tem um livro que ele é muito contribuição, que está até na minha bolsa aqui, ó. Eu estou indo com ele para cima e para baixo, e eu já estou falando dele para vocês, porque para mim ele já está sendo um livro que está destruindo e descriando muitas concepções em relação a dinheiro. Esse livro, amados, Saindo das Dívidas com Alegria, no meu ponto de vista, eu recomendo a quase todas as pessoas, porque ele vai te trazer muitas informações em forma de pergunta, em forma de conclusões, em forma de percepções para vocês. E daí, sabe o que eu fiz? Eu fiz um estudinho desse livro. Eu vou mostrar para vocês aqui o estudo que eu fiz desse livro. E eu fiz uma seguinte pergunta. Eu fiz uma seguinte pergunta no chat GPT, jogando o livro ali dentro. Mas esse livro, amados, ele está dentro aqui do nosso site. Então, eu recomendo que vocês tenham ele físico. Por que físico? Porque a gente faz um monte de escrita, né? A gente escreve no livro físico. Eu escrevo e recomendo que vocês todos escrevam. E não tenham apego com o livro. E façam aquela baguncinha de criança no livro. Eu recomendo. Saia das dívidas com alegria aqui. Mesmo se você não tem dívida, ele é importante. Eu já recomendei para cliente aqui, tá? Olha o que eu fiz, amados. No chat GPT, amado, eu perguntei, traga todas as perguntas desse livro para mim. E ele me trouxe, senhoras e senhores. E quando eu vi essa pergunta, o quanto você terceiriza sua realidade financeira? O quanto você terceiriza sua realidade financeira expandiu tanto que eu trouxe como tema de hoje. Então, parando de colocar aqui a apresentação, o quanto você terceiriza sua realidade financeira? Primeira pergunta que é importante deixar aqui muito bem claro é: qual é o fluxo do dinheiro na sua vida? Fluxo de vir o dinheiro. Amados, quando a gente fala de finanças, nós falamos também de planejamento. E quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de investimento, vocês todos já devem ter ouvido. Coloquem os seus ovos em várias cestas. Coloquem os seus ovos em várias cestas. O que é isso? Pegar os ovinhos dinheirinhos e não deixar só num lugar, na poupança, num fundo de investimento. Deixar também em ações, deixar em bens vendáveis. Então, você começar a fazer essa mágica da multiplicação de uma forma muito consciente, muito inteligente, com muito propósito. Então, vamos lá. Vamos aí. Ai, que eu não tenho mais mouse. Eu vou mostrar para você. Então, qual é o fluxo de dinheiro da sua vida? Fluxo de vir o dinheiro. Então, existe o fluxo de vir o dinheiro e existe o fluxo de
ir o dinheiro. Fluxo de ir o dinheiro. Nossa, que feio, Ananda. Tá feio mesmo. Tá tudo certo. Vamos lá. Então, o fluxo de ir o dinheiro, nossa recomendação é que 10 a 30%, se você conseguir mais que 30, perfeito, amado. Eu, uma vez, consegui todo o dinheiro de uma fonte de renda, guardar. E você, como que você está fazendo esse manuseio do dinheiro na sua vida? Por isso que é importante, a Kátia, muito bem-vinda. Por isso que é importante esse livrinho, porque ele vai, ó, inclusive abrir no capítulo 7, ter dinheiro. Ter dinheiro. Tem uns capítulos muito loucos. Faça perguntas que convidem o dinheiro. Ó, capítulo 5. Faça perguntas que convidem o dinheiro para a sua vida. Então, esse livro, ele é muito interessante e tem na nossa biblioteca. A nossa biblioteca está aqui dentro da descrição do YouTube aqui. Fechou? E eu vou mostrar aqui também para vocês. Mas antes de mostrar, deixa eu seguir a minha linha de raciocínio. Fluxo de dinheiro, 10 a 30%. 10 a 30%. Você deve alocar em investimentos. Qual é o lugar ideal? Vamos falar de coisa prática antes aqui, tá? Depois a gente vem da coisa mais astral. O ideal é você ter uma reserva financeira de 1 a 6%. Ah, eu digo de 1 a 3, tá? De 1 a 3 meses de gastos, né? No seu próprio banco. E o resto, Ananda? E o resto nós abre, o resto abrimos. Ananda, eu não sei escrevendo, estou escrevendo aqui do lado, para quem é novo, né? A Liana e o Lucas aqui é novo. Eu escrevo aqui do ladinho no mapa para nós, tá? E recomendo que vocês anotem isso daí também. O resto abrimos uma conta na corretora de investimentos. Ali a gente põe o dinheiro maior que você não vai mexer. Teus projetos, teus objetivos a médio e longo prazo, tá? Seus objetivos a médio e longo prazo. Aonde que está o erro aqui? Gente, o maior erro que existe é você só deixar o dinheiro da reserva e embolar todo mundo junto no mesmo bololô. Tem que ter o dinheiro da reserva, ele é uma entidade que vai ter poupar de você não emprestar dinheiro de banco. Tem o dinheiro dos seus objetivos, carro, por exemplo, viagem, objetivo de médio prazo, ou meio curto prazo, depende do tamanho da viagem que você vai fazer. E existe a liberdade financeira, que é você juntar um montante, que esse montante, logo, 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 em nome de Jesus, ele vai vir para a sua vida a rentabilidade disso e pagar todas as suas continhas. Isso que é liberdade financeira. Então, vamos olhar para isso, para entender um pouquinho da parte prática, terrena disso. Então, você ter reserva financeira de 1 a 3 meses de gastos, essa reserva, ela é o seu banco. Te impede de emprestar dinheiro de banco.
porque você tem o seu, porque você tem o seu. Corretora de investimento, você aplica para viagem, casamento, vai que viagem, casamento, carro, moto. Aqui você pode usar fundo de investimento, CDB, Tesouro, LCI, LCA. E daí depois a gente tem outro, que é liberdade financeira. Liberdade financeira é você ter um montante que pague suas contas mensais com o rendimento. Eu tenho planilha disso. Se quiser, a gente faz um trabalho em cima para você em cima disso, tá? Então, aqui a gente tem planilha de tudo. Ai, Denise, maravilhosa. Aqui a gente tem planilha de tudo. Hoje, a gente tem duas, só deixando bem claro que a gente tem duas sessões não, dois produtos. Deixei super sucinto, até para a gente poder caminhar com mais facilidade. A consulta MCO, quem ainda não fez, a maior parte aqui dos aluninhos fizeram. Consulta MCO, mapeando, clarificando e orientando. 1 hora comigo online. Vou ver onde que está o teu bloqueio em relação à prosperidade. Tenho também, depois disso, plano QCA, que é questionando, conscientizando e agindo. Ali em 6 horas, de 1 a 6 meses, a gente fica juntos para poder andar e desenrolar coisas aí em relação ao seu financeiro, em relação à sua gestão de tempo, em relação à sua gestão de vida, de carreira, depende do que você precisar. Tá bom? Então, se você quiser, bora, só entre em contato comigo que a gente já faz a tua aquisição. Essa parte da liberdade financeira, essa parte da aplicação em CDB, é onde o pessoal mais se confunde. O que que eu digo? Saibam por conta própria como administrar o dinheiro de vocês. Gerente de banco, geralmente, ele vai trazer. Se a Kátia, por exemplo, vai lá no banco dela pedir uma orientação para investimento, o Itaú ele vai mostrar para a Kátia as coisas do Itaú. Banco do Brasil, as coisas do Banco do Brasil. Banco Inter, as coisas do Banco Inter. Aonde que tem tudo? Corretora de investimento. XP, por exemplo. Tá? E daí aqui a gente faz orientação para vocês em relação a isso, para vocês terem o quê? O motivo e o propósito para fazer esse movimento do dinheiro. O que que a gente está trazendo aqui para vocês? Vou abrir a tela de novo para vocês verificarem. É o seguinte: tem dois movimentos de dinheiro, o dinheiro que vem e o dinheiro que vai. Eu no mouse vai, uma coisa vai ser medonha. Então, o quanto você terceiriza a sua realidade financeira. Por que que eu estou falando coisa matrix básica, planejamento? Porque a gente precisa entender da realidade, como que ela é e como que ela se movimenta. Temos dois fluxos de dinheiro. A gente tem o fluxo de dinheiro de vir o dinheiro até você e o fluxo de ir o dinheiro para alguém. Aqui, será que o dinheiro está indo
100% para alguém? Vou fazer uma pergunta aqui embaixo, ó. Será que seu dinheiro está indo 100% para alguém? Vamos ver uma métrica comigo? Tem uma métrica. Ó, pesquisando o pessoal aqui da comunidade, eu só pesquisei 10% de quem está comigo na comunidade. Obrigada, obrigada, obrigada de verdade a todo mundo que preencheu esse formulário de mapeamento para mim. Se você ainda não está na comunidade, entre na comunidade, bora. É só entrar pelo site, que já tem o link certinho ali. Amados, olha que interessante. Eu estou com 10% a quem me declarou que sobra dinheiro no fim do mês. Ou seja, 90% ou falta ou não sobra e nem, ó, 41%, 42% não falta e nem sobra, 47% falta dinheiro. Ou seja, fluxo de ir o dinheiro, estou falando bem no meu linguajarzão, assim, bem, ó, para vocês entenderem. 10 a 30% é da tua responsabilidade alocar para você. Você deve alocar em você, amado. E se não está acontecendo isso, a desculpa é qual? A desculpa é qual? Será que seu dinheiro está indo 100% para alguém? Já errou aqui. Volta duas casas e vai refletir no cantinho da vergonha financeira. Vocês estão entendendo? Porque, tirando o Lucas que está neste exato momento procurando emprego, a maior parte das pessoas está dinheiro vindo regularmente todos os meses. Só que aqui é uma conta mágica que eu explico a todas as aulas, que eu tenho oportunidade de tocar nesse assunto. Qual que é a conta mágica, Nanda? A conta mágica é: entrou dinheiro, você aloca dinheiro em você e depois você gasta dinheiro. Se você deixar ele sobrar, você está colocando você para o fim da fila, quem está errando é você. E daí a gente pode depois refletir sobre esse tema dessa aula, o quanto você terceiriza a sua realidade financeira. Porque se você está, concordam comigo, se você está pegando o seu dinheiro e alocando 100% em conta, você está terceirizando para alguém o seu financeiro e não está sobrando nada para você. E aqui nessa matemática da vida, matemática financeira, que a gente tem que arrumar. Por quê? Porque 10 a 30% precisa ir para começar a cobrir esses três. É uma pirâmide. É uma pirâmide financeira. Que eu não sei desenhar.
Eu sei desenhar. É uma pirâmide financeira que tem o banco, o teu banco, os teus objetivos de médio a longo prazo e a tua liberdade financeira. Essa liberdade financeira, onde que você indica, Nanda? Ações, fundos, fundo, fundos imobiliários e o que mais você quiser colocar. Mas tem que estar separado e tem que ter lastro e tem que estar muito bem claro para você. Você tem uma responsabilidade com o teu futuro, que é essa pirâmide aqui, que ela precisa começar. E ela precisa ser criada. E não adianta você delegar para ninguém. Você tem que delegar para quem? Para você. Outro lugar que a gente precisa olhar aqui é fluxo de vir o dinheiro. Você tem apenas uma fonte de renda? Também já está errado, né, amor? Não dá para ter uma fonte de renda. Como seria você criar todo um mecanismo? Daí vem a pergunta: como seria, como seria você criar todo um mecanismo de criação de dinheiro? Você já bolou esse plano para você? Ergue a mão quem já bolou. Você já bolou o plano. Se você não bolou, você tem que vir para cá para a gente bolar um plano. Juntos. Você já bolou um plano de várias fontes de renda? Daí você pode fazer o seguinte, senhoras e senhores. Vocês podem primeiro começar a estudar todo o nosso conteúdo que a gente já tem aqui, todo o nosso conteúdo. Você pulou alguma aula, vai no conteúdo que você não pulou. Esse conteúdo aqui, ele vai dentro da Doutora Flix. Cada aula é uma história, um programa implantado em você, criatura. Ó. E eu tenho uma aula para recomendar dessa aula, que é a aula Como Criar Fontes de Renda. Vou compartilhar dentro. Deixa eu fechar aqui só para ele não me boicotar. Vou compartilhar. Ele não está subindo a aula, estou chateada. Deixa eu ver se ele sobe. Sobe, belezinha. Eu gosto quando aparece a capinha da thumb, sabe? Ele fica tão bonitinho. Mas eu estou compartilhando pelo celular e ele não está subindo a capa da thumb da aula. Oh, meu Deus, que eu fiz isso. Ai! Fiz caca. Ai, meu Deus, fiz caca mesmo aqui no negócio. Estou acostumado com outro negócio. Nossa, fiz. O que que eu fiz aqui, minha gente? Nossa, menos. Sei lá. Tá. Então, o que que eu recomendo para vocês? Assistam a aula de fontes de renda, que eu estou falando sobre outro conteúdo agora com vocês. E daí vocês vão entrar aqui.
Ô, Lucas, você já é da comunidade da doutora? Agora já estou viajando. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Não, vou te passar o linkzinho aqui, tá? Meu senhor! Tô fazendo uma bagunça sem o meu mouse aqui. Ai, socorro! Eu vou te passar o link para você entrar, tá, Lucas? Ó, vamos lá, gente. A biblioteca da doutora tá aqui também na nossa aula do YouTube, tá? Tá o linkzinho, é só você entrar. O livro que eu estou recomendando é esse daqui, Saindo das Dívidas com Alegria. Se vocês clicam aqui, vai direto para a Amazon, daí vocês já compram. Papum, na rapidez. Ó, nem cliquei, já foi. R$ 88, como pode ser um número mais auspicioso? Olha, gente, apagou, é? Parar a apresentação. Estou deixando louco esse mouse aqui. Vou pegar só o linkzinho aqui para o Lucas. Então, é o seguinte, entrem aqui na comunidade da doutora, que eu já vou passar para ele aqui também, para o Gu, já fica tudo certo, o link da comunidade tá aqui. Ó, Lucas, vou te passar aqui, não? A Denise me perguntou aqui, você trabalha em parceria com qual corretora? XP. XP mesmo, Denise. Agora eu consigo cuidar dos investimentos de vocês lá dentro. Lucas, mandei o link aqui da comunidade para você, tá? Você já usa XP lá, Denise? Ou tem um livro do Benchimol aqui bem legal também, sobre essa parte. Ai, amores, meu irmão conhece, legal. Então é o seguinte, o que que a gente está trazendo? Fluxo de dinheiro, nós precisamos criar plano. Eu indiquei para vocês fontes de renda, minha aula de fontes de renda, porque ali eu explico na profundidade de fontes de renda. Só que o que que é? Como que você desenvolve renda? Você desenvolve renda em cima dos teus saberes, do que você ama fazer, do que está disponível para você. Então, isso tudo, ele precisa ser criado e ele precisa ser entendido o propósito, porque não é fácil, né? Sou mãe, daí eu tenho que cuidar de casa, daí eu tenho que cuidar da minha vida, daí eu tenho que cuidar do meu trabalho, daí eu ainda vou ter que cuidar de mais um trabalho, ah, não, socorro, vou ter que reduzir. É a mágica da vida das balanças. Mas precisamos olhar para que esse plano ele seja criado para que, na falta de um, tenha outro. E a gente possa não parar o nosso fluxo da vida financeira, não parar o nosso fluxo de investimentos e não voltar para trás. Então, estou aqui para poder ajudar vocês nessa parte de montar o plano, estruturar, e aqui nas aulas a gente vai entendendo camadas e camadas e camadas disso. Ah, cadê o negócio? Então, hoje eu coloquei aqui para vocês, para a gente fazer uma aula, meditação, sobre o quanto você terceiriza a sua realidade financeira. Sobre quais mais perguntas precisamos nos fazer para que isso fique mais fácil, mais leve e fique da forma correta. Porque, querendo ou não, se vocês não entendem do movimento financeiro, do fluxo financeiro, o que acontece? Você rasga a vida pagando juros para banco, e rasga a vida pagando juros para banco, e rasga a vida
pagando juros para banco. E o objetivo é você pegar o seu dinheiro e fazer algo de bom com isso e ter rentabilidade e fazer o movimento invertido. Eu tenho um livrinho aqui que ele também é super contribuição, que ele é do Pai Rico, Pai Pobre, mas ele é de criança. E será que eu vou achar ele na facilidade? Ai, como pode melhorar? Achei ele na facilidade aqui, ó. Ele tem uns desenhos que ele... Eu devia fazer desenho, né? Ó, amados. Os desenhos aqui do Pai Rico, Pai Pobre de criança. Tá vendo a corrida dos ratos? Eu faço uma corrida no mês. Daí eu gasto todo o dinheiro. Daí eu corro de novo. Daí gasto o dinheiro. E quando acontece uma emergência, vai para onde? Vai para o banco pedir. Não dá. Agora, como seria? Se eu faço, ele mostra aqui. Eu tenho quase certeza que ele mostra um fluxo diferente aqui. Ai, cara, é muito legal esse aqui. E ele faz bem igual, ó, aquela que, ó, eu faço dinheiro, eu jogo nos investimentos. Ó, a banquinha de limonada é mais uma fonte de renda. Eu vou lá e invisto. E ele pega um rato e o arquétipo da tartaruga ainda para exemplificar, né? Olha que interessante. Ai, que sensacional. Ó, as oportunidades da vida. A gente precisa estar olhando, e por isso que a gente precisa estar em movimento e estar aqui renovando nossas possibilidades. Renovando nossas possibilidades. Ó, ele achando possibilidades com cartão, com cartinha. Ó, até tem um ET aqui dentro na carta, olha que engraçado. Um ensinando o outro. Olha que legal. É isso, amados. Assim como eu posso ensinar vocês e eu posso cobrar por isso, vocês também podem ensinar alguém com o que vocês sabem e cobrar por isso. Eu estava fazendo uma mentoria agora com uma menina sobre isso. E depois disso, ó, colocar, saber alocar certinho nos pontos. Maravilhoso. Então, senhoras e senhores, aqui é outro livro, tá no meu site aqui, Pai Rico, Pai Pobre, tá? Mas ele não tem não tem os quadrinhos. Isso daqui é normal, né? Mas é um clássico de leitura também, por isso eu coloquei aqui até de primeiro plano ali, que ele é um clássico nosso. Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro ele ensina o quê? Ativo e passivo. O quanto você consegue, o que é passivo e o que é ativo, em nível de contas. E daí, ali tem toda, né, a narrativa dele. Mas é o seguinte, amores, então vamos fechar os olhos comigo, se dá 10 minutinhos aí para a gente poder olhar para o que se requer, que essa pergunta traz aí para nós, em nível de consciência. Eu gosto muito de música, mas eu não consigo pôr música aqui. Mas se vocês tiverem outro lugar para pôr música, também facilita. Se vocês puderem fechar os olhos, sentar certinho na cadeira, posição ereta. O ideal é sentado, tá? Então, vocês podem inspirar fundo,
Soltar devagar. Inspirar fundo. Soltar devagar. Inspirar fundo. Sinta o ar mexendo em todos os seus neurônios, para que a reprogramação aconteça na sua vida. A reprogramação financeira. Se permita mudar para melhorar. Se permita mudar para melhorar. Se permita mudar para melhorar. Vai trazendo clareza de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Clareza mental, clareza emocional. Veja como se você tivesse bebido um chá de clareza. E pedindo verdade, nada mais, nada além da verdade, nada mais que verdade. O quanto eu sou o dono da minha realidade financeira. Um percentual de 0 a 100%. Deixa vir a primeira resposta. O quanto eu sou o dono, verdade. O quanto sou o dono da minha realidade financeira, verdade. Deixa vir a primeira resposta e é essa, e tá tudo certo. E olhando para essa verdade, e olhando para esse percentual, o que tem por trás disso, que eu não estou querendo ver. Como que teu corpo reage? Deixe seu corpo manifestar. Pegue sua mão, ponha para frente. Imagine sua carteira dentro da sua mão. Quando você abre, ela está cheia ou está vazia?
E como você gostaria que estivesse a sua carteira agora? E vai imaginando ela, com a quantidade de dinheiro que você escolhe ter. Pode guardar tua carteira no teu bolso. E pode pôr a mão aonde você se sente desconfortável no seu corpo. Imagine uma luz azul, pérola, saindo da tua mão e indo para o teu corpo, para que você tire todo e qualquer mal-estar, incômodo, desconforto. E sinta com esse poder de cura que você realmente se cura. E coloque a mão no seu corpo onde mais você sentir de colocar. Por mais que você não esteja nenhuma dor. E veja seres cristalinos atuando também ao seu lado, com essa luz azul pérola. Respire fundo, solte devagar. Veja que na sua vida abre mais um fluxo de dinheiro vindo, mais um fluxo de dinheiro vindo, mais um fluxo de dinheiro vindo. E você abre as portas para receber esses fluxos, fazer esses fluxos, viver esses fluxos. E agradecer por esses fluxos. E tudo que impede que você ache que isso é uma mentira, vai soltando, destruindo, descriando agora, por favor. Tudo que impede que você ache que você não dá conta, vai soltando, destruindo, descriando, por favor. Tudo que você acha que não dá tempo, vamos soltando, destruindo, descriando, por favor. E abra a porta para receber. 1, 2, 3 fluxos de dinheiro. Abra o bolso para receber fisicamente. 1, 2, 3 fluxos de dinheiro. E abra o sorriso no seu rosto para receber. 1, 2, 3 fluxos de dinheiro.
E todos os fluxos de dinheiro, eles vão para o lugar certo agora. Primeiro para você e depois para o outro. Primeiro para você, depois para o outro. Primeiro para você, depois para o outro. Aceite, senhoras e senhores, aceite o dinheiro na sua vida. O seu próprio dinheiro na sua vida. E quando doer, você pode chamar esses seres cristalinos e impor as mãos em você mesmo, para que o raio deles venha e trabalhe os órgãos de rejeição. E veja você guardando dinheiro, veja você gastando dinheiro com equilíbrio, veja tudo ter propósito, motivo, e o dinheiro sendo um instrumento poderoso de criação na sua mão. Criação em bênção, criação em bênção, criação em bênção. E tudo que impede que o dinheiro seja um fluxo de criação em bênção na sua vida, vamos destruir e descriar, destruir e descriar, destruir e descriar. Com muita paz no coração, com muita paz no coração, com muita paz no coração. Respire fundo, solte devagar. Ajustando o fluxo de dinheiro agora. Respire fundo de novo. Solte devagar. Ajustando o fluxo de dinheiro agora. Inspire fundo. Solte devagar. Ajustando o fluxo de dinheiro agora. Gratidão, gratidão, gratidão. Esfregue as mãos uma na outra. Deixe elas bem quentinhas. E fale: dinheiro vem em mim, dinheiro vem em mim, dinheiro vem em mim, dinheiro vem em mim. Pode abrir os olhos, com um sorriso no rosto, eu quero de cada um aqui. Palma pro dinheiro, gratidão, dinheiro, gratidão, dinheiro, gratidão, dinheiro. Muitos fluxos de dinheiro para todos. Ai, amores, vocês são incríveis, vocês são incríveis. Muito dinheiro para vocês na vida de vocês. Que legal. Lucas, veja se você entrou ali na comunidade. Só me dá um oi. Muito bom, gente. Façam isso quando precisar. Venham os seres cristalinos aqui para nós. Vocês são curadores de vocês mesmos. Vejam onde vocês sentem desconforto no dinheiro. Põe a mão, deita
Imagina os seres cristalinos. Obrigada, Lucas. Imagina os seres cristalinos do seu lado. Tem muitos seres que estão trabalhando aqui na Terra que a gente não consegue ver. Só quem é médium que vê. E olhe lá também, porque tem muitos seres aí, né? Muita gente trabalhando no campo. Nós estamos, amados, num tempo de ouro. O que eu vou falar para vocês? Nós estamos num tempo de ouro, num tempo muito divino, que o que se requer, olha o que está me vindo, né? O que se requer está dentro de nós. O que se requer para a gente enriquecer está dentro de nós. Lógico que cada um está aqui para se puxar. Eu vou puxar a Maria, eu vou puxar a Regina, daqui a pouco a Regina me puxa, daqui a pouco a Kátia, Denise, Lucas. A gente está aqui num processo coletivo dentro das comunidades, de puxar o outro para vir. A gente tem que respeitar muito o nosso campo, a gente tem que respeitar muito o nosso corpo, e a gente tem que começar a ouvir o nosso corpo, e a gente não está ouvindo o nosso corpo. E a gente precisa ouvir o nosso corpo e olhar, que nem teve a aula maravilhosa com a Regina aqui, sobre visão sistêmica da prosperidade. Né, Regina? Olhar para o nosso corpo, ele fala e ele adoece se a gente não ouve ele. Adoece ele, adoece o cachorro, adoece os gatos, papagaio, vai todo mundo para fita. Não é? Não é engraçado, é desesperador. Eu tô rindo de desespero. Não tô rindo porque é engraçado. É desesperador. Mas eu quero dizer para vocês que a gente está numa era de ouro. E a gente vai passar por mudanças muito rápidas a partir de agora. E olha que a gente já estava achando rápido. A gente já estava achando rápido, amores. Agora vai ser mais rápido ainda. Porque agora a gente vai ter que reaprender a ser humano na era das IA. E o troço está ficando doido. Vai ficar doido. Daqui a pouco vai ter robô pilotando fogão, amores. Daqui a pouco vai ter robô pilotando fogão. E você vai estar fazendo o quê, criatura de Deus? Você vai ter que estar enriquecendo. Como? Com novas profissões. Gente, vai ser uma doideira. Vai ser uma doideira. Ainda bem que tem tantos mestres ascensionados. Olha lá, tem um mestre ascensionado na Regina e um aqui na Denise para poder ajudar. E tem mais alguns aqui, meu, também, para poder ajudar. E Rai Ganesha, e Buda, e bora, porque vai ser doido. Então, precisamos nos unir. Hoje me veio uma força muito forte e o Divino entrou por primeiro. Eu achei muita sincronicidade, porque sempre que eu lembro do Divino, eu lembro dele me pedindo para abrir live no YouTube, né, Divino? Eu vou abrir live, eu vou já canalizar umas perguntas de live só de meditação, para a gente se fortalecer. Porque a gente precisa buscar dentro, buscar a nossa força corporal. E o dentro, ele está nosso espírito, tá nossos órgãos e tá o nosso alvo. Ai, amores, dentro tá nosso espírito. O que eu falei? Você viu? A informação vem assim, ó. Dentro tá o espírito, o alvo e nossos órgãos. É isso, né, que eu falei? Nosso espírito. A IA não tem espírito. A gente se diferencia a IA. Eu tenho espírito. Até hoje você não tem, não. Entendeu? É, os órgãos, a gente precisa deles, porque é neles que a gente trava. E eu fiz um atendimento muito especial, que eu deixei ele aberto, se eu não me engano, até agora. E eu fiz um atendimento. Ai, cara, esse atendimento está aqui. Ai, agora não tem mais o que fazer. Deixa eu entrar, Fernanda. Temos uma consciência, a Denise colocou aqui, né? Temos uma consciência, alma a despertar.
Ai, amados, a gente vai ter que mudar coisas e a gente vai ter que passar por coisas e o troço vai ser doido, porque agora com as IA aí a gente tá pondo eles para trabalhar e tá sendo doideira. E a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que ajudar os outros seres humanos, não é mesmo? Então, Fernanda, bem-vinda, amada. A gente já está terminando aqui, na verdade, minha linda, mas eu deixei você entrar. Você já está na comunidade, Fernanda? Só me avisa aí, se você já está na comunidade. Boa noite. Eu vi agora a reunião. Eu fiquei curiosa. Ai, amadinha, acabei de terminar uma super meditação, mas essa reunião ficou maravilhosa. Recomendo que você veja. Você já está dentro da comunidade? Não entendi. Já, sim. Ah, tá, que bom. Aí eu vou passar a reunião amanhã, mas a gente vai abrir lives aí para poder fazer meditação, porque até meditação o IA faz, né? Mas a IA já está cantando, já está fazendo meditação, já está fazendo. Tá doideira, doideira. Daqui a pouco tem novela de IA. Mas nós estamos encarnados aqui por um movimento muito especial. Hoje o nosso tema, então, foi o quanto você terceiriza sua realidade financeira. A gente viu sobre fluxo do dinheiro, o fluxo de ir, o fluxo de vir, e a gente fez uma meditação bem linda, maravilhosa, que vocês repliquem ela se precisar mais para frente. Eu vou ver se eu vou conseguir cortar ela para deixar aqui para vocês também. Tem uma outra que eu consegui cortar e eu vou fazendo os cortes à medida do tempo que dá aqui também, porque é um trabalhinho aqui para fazer os cortes. Amores, gratidão, vocês são lindos demais. Quarta-feira é nós, entendeu? E bora, e compartilha isso aqui com mais gente, e venham, vão fazer o movimento do dinheiro ao seu favor, e contem comigo, para que isso aconteça. Cadê? Ai, será que esse aqui tem foto? Tirar foto de nós. Quem puder ligar a câmera. Aê, senhor Lucas. Aê. Tirar foto nossa. Aqui, amores. Ah, eu tirei errado aqui. Aí. Maravilhosos. Maravilhosos, meus ascensionados aqui. Amores, comentem lá no grupo como que foi. Fechou? Ai, meu Deus do céu. Aí.